A paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras. E hoje nós vamos para mais um vídeo da série Personagens. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o livro de Ruth, né? Os mistérios que estão escondidos, né? Estão ali tratados, né? No livro de Ruth, né, irmãos? Eu peço aos irmãos que se preparem desde já para nós darmos início ao estudo da palavra do Senhor, né? Glória a Deus. Então, irmãos, antes de entrar propriamente dito, propriamente nos mistérios, né, vamos falar um pouquinho sobre o livro de Ruth, né, até porque tem muitos irmãos que não conhecem, né, ou não têm o costume de ler. Vamos dar aqui fazer um pequeno relato, né, do livro de Ruth. Então, o livro de Ruth, ele fazia parte da coleção dos livros sagrados, né, que se liam publicamente em ocasiões solenes. Como esse livro ele trata do assunto relativo às colheitas, então esse livro ele era lido durante a festa de Pentecostes, né, ou a festa das colheitas, né? A autoria do livro ela é desconhecida. Agora, devido à genealogia no capítulo 4, que vai até Davi, mas não até Salomão, alguns estudiosos eles entendem que este livro tenha sido escrito depois de Davi ser ungido rei, mas antes de ele assumir o trono, quando Samuel ainda era vivo. Então, por isso, uma tradição judaica atribui a autoria do livro de Ruth ao profeta Samuel. O livro de Ruth, ele, dentro da Bíblia hebraica, ela está situada na última parte, né, que é chamada de Ketuvim. A Bíblia hebraica, né, a gente sabe que é o Tanakh, né, se divide em três partes, né, a Torá, Neviim e Ketuvim. Agora, na nossa Bíblia, Ruth ele está situada entre os livros históricos. Então, irmãos, o livro de Ruth, no primeiro versículo, diz que nos dias que os juízes julgavam, houve fome na terra, né? Vou ler aqui para os irmãos Ruth 1, versículo 1. Sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, a sua mulher e seus dois filhos. Então, irmãos, por essa razão, o livro está situado entre Juízes e Samuel, né? Então, no capítulo 1, nós vemos aqui que Elimeleque, né, ele decidiu ir de Belém para Moabe com sua família, a sua esposa Noemi e seus dois filhos, Malom e Quilion, né? Só que lá em Moabe, Elimeleque ele morre, né? Ele morre lá em Moabe. Malom e Quilion, que eram os filhos de Elimeleque, né? Eles se casam com duas moabitas, Ruth e Orfa, né? Malom foi esposo de Ruth e Quilion foi esposo de Orfa, né? E eles ficaram lá por 10 anos, né? Mais tarde morre Quilion e Malom, e as três viúvas ainda ficam em Moabe por um bom tempo, né? Mas Noemi, ela acaba ficando sem sustento, né? E a situação de Belém muda, né? E Noemi, então, ela decide regressar para Belém e as noras a seguem. Só que Noemi, ela tenta dissuadir suas noras para elas refazerem suas vidas, né? E órfã, então, ela fica, né, para tentar refazer sua vida, ou seja, ela fica em Moab, né, para tentar refazer sua vida, mas Ruth insiste em segui-la. E Noemi, então, chega a Belém, né, junto com Ruth. Aí no capítulo 2, irmãos, né, mostra um diálogo entre Ruth e Noemi, né? Noemi diz a Ruth sobre a existência de um parente dela que tinha muitos bens, da família de Alimeleque, que era Boaz. Ruth disse a Noemi que deixa, Ruth, né, disse a Noemi o seguinte: deixa eu ir ao campo, né, apanhar espigas e eu vou ver quem vai me favorecer. Então ela foi buscar provisão para que ela e a sogra se sustentassem. Os ceifeiros, né, eles vão na frente e Ruth pega o que foi remexido. E Boaz, então, naquele momento, ele exerceu bondade para com Ruth e permitiu que ela ficasse lá e deu ordens aos servos que não fizesse mal a Ruth. Ruth, então, trabalhou no primeiro dia no campo de Boaz, né? Então, nesse capítulo, irmão, nós percebemos que Noemi, né, é a mulher de visão. Por quê? Porque ela percebeu que Boaz poderia ser o resgatador. Então, ela diz para Ruth: bom é que você fique lá mesmo. Aí no capítulo 3
Noemi dá as devidas instruções a Ruth, né? De alguma forma, Noemi ficou sabendo que Boaz iria dormir no local onde Ruth estava fazendo a colheita. Noemi então instrui, né, a Ruth que ela se achegue a ele. Pela leitura do livro, irmão, nós entendemos que Boaz já era uma pessoa de idade. Boaz estava perto de encontrar uma bênção para a vida dele. Ruth, ela não estava interessada na juventude, na riqueza. E Ruth, então, ela ganhou o coração daquele homem, né? Por quê? Porque ela era uma mulher virtuosa. E nesse capítulo também nós temos a informação de que havia um outro parente mais próximo e consanguíneo, né, de Boaz, e caberia a ele o direito de resgatar Ruth. Se este parente mais próximo desistisse, então o direito ele voltaria para Boaz. Então por isso que Boaz então foi conversar com esse homem. No capítulo 4, né, nos mostra o desfecho da história, né? Boaz ele articula um plano para poder encontrar com aquele homem que tem parentesco mais próximo, né? E esse encontro então precisaria ser na presença de testemunhas. O parente mais próximo tirou os sapatos diante das testemunhas, que era um costume daquela época, né, e disse que ele não poderia remir a Ruth, porque ele já tinha uma descendência, ou seja, ele já tinha uma família, né? Se ele remisse a Ruth, ele iria prejudicar a descendência dele. Aí na porta da cidade, onde as demandas eram julgadas, né, Boaz então tomou 10 homens como testemunhas, e na presença desses anciãos, o homem disse que ia resgatar a terra. Então o acordo é selado entre Boaz e o homem diante das testemunhas. Boaz se une a Ruth e gera um filho chamado Obed, né? E Noemi ela é louvada pelas mulheres de Belém, né, por causa disso. Vamos ver agora, irmãos, né, analisando um pouquinho mais a fundo o livro de Ruth, né, vamos ver o que significa Belém, né? Belém significa casa de pão, né? Então, o cristão, quando estiver passando por uma prova, por um momento de angústia, de aflição, jamais deve tomar alguma atitude precipitada, sem antes perguntar para Deus, né? Senhor, o que eu devo fazer? Para onde eu devo ir? Percebe, irmãos, que Elimeleque, ele era um homem de posses, ele tinha terras. Mas houve uma fome em Belém, e ele resolveu sair da cidade com a esposa e seus 2 filhos que eram solteiros. Então percebe que Elimeleque fez tudo errado, né? Ele saiu da terra de seus pais e foi morar numa terra de um povo que adorava outros deuses, que era Moab. E lá em Moab, os filhos de Elimeleque casaram um com Orfa e outro com Ruth, né? E ali ficaram quase 10 anos. A palavra lá em Deuteronômio 23, versículo 3, diz o seguinte, ó: nenhum amonita, nem moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente. Então, irmão, Sodoma e Gomorra chegaram a um nível de iniquidade que para o Senhor foi insuportável. Antes da destruição da cidade de Sodoma, Ló, né, sobrinho de Abraão, foi retirado da cidade com sua família. A esposa de Ló morreu durante a fuga de Sodoma. Ló então ficou somente com as suas 2 filhas. E Ló então foi morar numas cavernas próximas à cidade de Zoar. Lá era um lugar deserto. E as filhas de Ló não tinham esperança de se casar. Aí por essa razão elas resolveram ter filhos com o pai, para que a geração de Ló não fosse extinta. Desse ato de incesto, né, foram geradas 2 nações, os Amonitas e os Moabitas. Essas nações geradas pelas filhas de Ló foram proibidas de fazer parte da congregação dos filhos de Deus até a 10ª geração. Então, eles foram amaldiçoados pelo próprio Deus por terem agido como os inimigos do povo como inimigos, né, do povo de Israel durante a caminhada deles no deserto em direção a Canaã. Vamos ver agora, irmãos, o que era o resgatador, né? Essa figura também aparece aqui no livro de Ruth. O que era o resgatador? Então, o sistema do levirato ele é explicado lá em Deuteronômio 25, né, dos versículos 5 a 10. Aí, de acordo com essa lei, se um homem morresse sem deixar filhos, o irmão ele era obrigado a gerar um filho com a viúva. Posteriormente, esse filho seria considerado herdeiro do irmão falecido. Assim, as famílias elas não teriam fim.
E o sistema do levirato também diz respeito aos direitos de resgate de terras. E isso é tratado lá em Levítico 25, no capítulo 25. Então, segundo essa lei, a terra vendida ela poderia ser comprada de volta por um parente para manter a terra na família. Então, o sistema do levirato ele tinha o propósito de preservar a família e a terra. Falando um pouquinho agora sobre Noemi, né? Noemi era uma mulher feliz, casada com Elimeleque e tinha dois filhos, né? Lá em Moabe, Noemi passou por três momentos difíceis que poderiam ter abalado a sua vida, né? O primeiro momento foi a morte de Elimeleque. O segundo momento foi a morte de seus dois filhos, né? A gente percebe aqui que Noemi ela não desistiu. E o terceiro momento foi um momento difícil na vida de Noemi, é quando ela chegou na sua fase de velhice, né? Então, nesse momento, ela não tem marido, filhos, não tem mais saúde, não tem mais vitalidade, né? E outro grande problema também de Noemi é que, nesse momento também, os seus recursos financeiros eles se acabam, né? Mas, irmãos, Noemi ela não se entregou, né? Lá em Ruth, capítulo 1, versículo 6, diz o seguinte, ó. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Então, Noemi, irmãos, ela não foi esquecida por Deus, né? Ruth, a sua nora, é levantada por Deus para poder ajudar Noemi. Ruth, ela deixa sua família, sua terra, e adota a cultura de Noemi, o seu povo. Noemi, ela não tinha materialmente nada, né, para poder oferecer a Ruth, mas Ruth se torna sua aliada. Ruth, então, desejou ter em sua vida o mesmo Deus de Noemi, né? Então, o testemunho de Noemi, seu exemplo de vida, influenciaram a Ruth, ao ponto de ela desejar o mesmo Deus de Noemi. Vamos ver aqui, irmãos, o valor da generosidade, né? Lá em Filipenses 2,4 diz o seguinte: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então, Ruth, irmãos, Ruth, né, era uma mulher que ficou conhecida por seu exemplo de generosidade. Mais tarde, a Bíblia conta que Boaz ajuda a Ruth generosamente, permitindo que ela colha comida em suas propriedades. Então, quando somos generosos com outras pessoas, recebemos o mesmo. O bem que desejamos que os outros façam por nós é o bem que nós devemos fazer para os outros. Tudo que nós semearmos mais tarde, nós colheremos na mesma proporção. Então, Ruth, ela não pensava apenas em si. E por causa disso, Deus a ajudou. Ruth, então, obteve uma vida de prosperidade e proteção de Deus. E Deus permitiu que Ruth tivesse um filho e ele se tornasse o avô do rei Davi. Agora, irmãos, vamos entrar nos mistérios, né, propriamente ditos, né, contidos no livro de Ruth, né? Então, o livro, irmãos, ele nos mostra uma mulher moabita sendo fiel ao Senhor e obtendo a filiação plena em Israel, né? Então, nós sabemos que Moab representa o quê? A parte da igreja gentílica que se voltou para Cristo. Boaz é um tipo de Cristo que faz o papel de redentor, né? Ele é o parente que vai redimir Ruth. Ruth, como um tipo da igreja, ela se refugia nas asas de Boaz, né? Ó, lá em Ruth, capítulo 2, versículo 12, diz assim, ó, o Senhor retribua o teu feito, e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sobre cujas asas te vieste abrigar. Agora, interessante, irmãos, é que o livro de Ruth ele termina em Davi, né? Ou seja, apontando para Cristo, né? A genealogia, lá no finalzinho, no capítulo 4 termina em Davi, né? Apontando para Cristo. Né? O comportamento de Ruth mostra como a igreja gentia deve se comportar. Né? Ruth, então, fez uma escolha sábia. Lá no versículo 16, né, capítulo 2, diz assim: disse, porém, Ruth: não me instes para que te abandone e deixe de te seguir, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. E o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus.
Então, no momento, irmãos, em que Ruth declarou que o Deus de Noemi era seu Deus, Deus então providenciou Boaz para abençoar Ruth. E só uma observação, né? Esse versículo aqui ele é muito usado em convite de casamento. Mas esse versículo aqui não está falando de casamento. Está falando sim de uma amizade, né? Entre Ruth e Noemi. Né? Não está falando de casamento. Então, Ruth, irmão, tomou a maior e melhor decisão da sua vida. Ela deixou para trás a idolatria, deixou para trás o passado que não agradava a Deus, abraçou Noemi, chorou a segunda vez, dizendo: O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. E a partir desse momento, Ruth, na casa de pão, né, não lhe faltou o pão. Né? Ela encontrou o pão da vida. Né? Cristo representado na pessoa de Boaz. E nós vemos também que Ruth ela foi humilde. Né? Ó, Ruth, capítulo 2, versículos 2 e 3 diz: ó, E Ruth, a Moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela disse: Vai, minha filha. Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. Então, irmãos, atente aqui para a humildade de Ruth, né? Ela não desejou colher os feixes, os molhos fartos, né? Ela se contentava com os poucos grãos, com o que ficava caído para trás daqueles que colhiam cereais, a cevada, né? Nos lembra aqui o comportamento da mulher sírio-fenícia, né? Que era também gentia, né? Os cachorrinhos, né? Comem das migalhas que caem na mesa dos seus senhores, né? E Jesus disse: Grande é a tua fé, né? Jesus se dirigiu para ela, dizendo dessa maneira. Então, Ruth, então, aceitou o conselho de uma pessoa mais experiente, né? Noemi, ela conhecia o Deus de Israel, né? Lá em Ruth 3, versículo 5, diz assim: E ela me disse: Tudo quanto me disseres farei. Então foi para a eira e fez conforme a tudo quanto a sua sogra lhe tinha ordenado. Então Ruth, mano, Ruth fez uma aliança legítima com Boaz, né? Lá em Ruth 4, versículo 10 diz: ó, E de que também toma por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre sua herança, para que o nome do falecido não seja desarraigado entre seus irmãos. E da porta do seu lugar, disto sois hoje testemunha. Então, Ruth, irmãos, ela fez parte da genealogia de Jesus, né? Ou seja, a igreja gentílica faz parte, né, da família de Deus. Ruth, ao ser incluída na linhagem de Jesus, significa que todas as nações têm condições de serem aceitas no reino de Deus. E Ruth, então, é interessante que Ruth vai levar de volta Noemi. Né? Noemi já é idosa, Ruth então leva Noemi de volta para a casa de pão. Né? Lá em Ruth 1, versículo 22, diz assim: ó, Assim Noemi voltou com ela Ruth, a Moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da colheita das cevadas. Então Ruth chega com Noemi em Belém, na casa de pão, na época da festa das colheitas, ou festa dos tabernáculos. Então, irmãos, nessa história nós vemos o quê? Uma viúva, uma estrangeira precisando de proteção. Deus providencia um plano de descanso, né? Deus está providenciando um plano de descanso para a igreja através de Cristo, né? E Deus providencia um plano de descanso para as viúvas, né? Então, a Ruth, irmãos, ela não quer uma noite de fogo apaixonado, ela quer um casamento, né? Ela não quer seguir os caminhos de Moab, ela quer seguir os caminhos do Senhor. Ela segue quase todo o plano de Noemi, mas no final ela diverge. Noemi disse para ela o seguinte: ó, deixe ele falar, mas ela não dá espaço para mal entendido, né? A Ruth diz para Boaz, né? Estenda a tua capa sobre mim. A ideia aqui é de abrigo, né? De proteção, de estender as asas, né? Lá em Ruth 3, versículo 3, diz o seguinte, ó: Lava-te, pois, unge-te e veste os teus vestidos, e desce a eira, porém não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Então, os cinco conselhos de Noemi representam os cinco conselhos de Ruth, né?
que é um tipo da igreja, né? 5 conselhos que a igreja deve seguir para encontrar o noivo, que é Cristo, no caso aqui, Ruth, para encontrar Boaz. Então, para que Cristo venha nos remir, nós devemos fazer o seguinte: primeiro, lava-te, né? Ou seja, buscar o perdão, buscar a misericórdia de Deus, pois somente pelo sangue de Jesus nós somos purificados. Outro conselho, unge-te, né? Buscar o batismo com o Espírito Santo para que nós sejamos selados, né? Terceiro, veste os teus vestidos, né? Ou seja, se reveste, revestido das armaduras de Deus. O quarto, desce a eira, né? Descer a eira fala sobre a humildade que nós devemos ter na presença de Deus. Ninguém encontra o seu amado sem descer, né? Importa, a palavra de Deus diz assim, que importa que ele cresça e que nós venhamos a diminuir, né? Nós temos vários exemplos de pessoas que se comportaram dessa forma, né? Que foi o caso do centurião, foi o caso da mulher cananeia, né? Um outro conselho, não te dê a conhecer a homem. Aqui está falando da santificação, porque nós somos destinados a um só Senhor, a um só Deus. Nós não podemos servir a dois senhores ao mesmo tempo, né? Nós devemos ser exclusivos do Senhor. Lá em Ruth 3, versículo 4, né, vou ler aqui do 4 até o 9, diz assim: E há de ser que quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar. Então entrarás e descobrir-lhe-ás os pés, e te deitarás, e ele te fará saber o que deves fazer. E ela lhe disse: Tudo quanto me disseres farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe tinha ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de grãos. Então veio ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. E sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia aos seus pés. E disse ele: Quem és tu? E ela disse: Sou Ruth, tua serva. Estende, pois, a tua capa sobre a tua serva, porque tu és o remidor. Então, irmãos, veja aqui que Ruth, ela fez tudo o que a sua sogra Noemi recomendou. Mas no versículo 9, Ruth deixa bem claro para Boaz que ela queria o casamento. Ela não queria apenas ter um caso com Boaz. Ela diz: estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és remidor. Então ela percebe que ela não praticou os costumes dos moabitas. Ruth, então, ela usa a comunicação direta, né? E isso alegra o coração de Boaz, né? Boaz diz para ela o seguinte: ó, você é uma mulher virtuosa. Ele elogia o fato dela não ter ido atrás de homem mais jovem, né? Ela foi atrás do ancião de dias que é Cristo, né? Porque Boaz era um homem de idade, né? Representando aqui o ancião de dias que é Cristo, né? Ela tem uma má fama passada, né? Mas ela é conhecida em Israel por sua boa fama, ter escolhido seguir o Deus de Israel. Os gentios também eram conhecidos pelos judeus como cães, né? Mas a partir do momento que eles têm um encontro com Cristo, eles passam a fazer parte da noiva de Cristo. Por outro lado, né, Boaz ele foi tentado a pecar nessa situação. O ambiente estava escuro e, além disso, ele tinha excedido no vinho, né? Mas Boaz ele agiu rapidamente para não dar vazão à carne. E ele vai usar aquela situação para poder abençoar Ruth. Então, irmãos, a igreja de Antioquia ela era comprometida com as questões sociais, né? Ela providenciou uma generosa oferta de ajuda para os crentes de Jerusalém, que estavam em dificuldades, né? Ruth, né, que é um tipo da igreja gentílica, ajuda Noemi, um tipo de Israel que estava em dificuldades. A bênção que Ruth recebeu de Boaz alcançou a pessoa de Noemi. E nós vemos que Boaz ele está disposto a enfrentar o risco social de se casar com uma moabita convertida, né? Ele está preocupado em preservar a reputação de Ruth. Ele não se importa com o que os outros pensam, né? Lá em Ruth 3, versículos 16 e 17, diz assim: E foi a sua sogra que lhe disse: Como foi, minha filha? E ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. Disse mais: Estas 6 medidas de cevada me deu, porque me disse: Não vás vazia a tua sogra. Então nós sabemos que 7, né, é o número da plenitude, é o número do descanso, né? Boaz ele estava dando a esperança a Ruth, né?
quando ele deu para ela 6 medidas de cevada, ele estava dando a esperança a Ruth de que um dia ele daria a ela um dia de descanso, né? E que esse dia estava chegando. Então, irmãos, a dívida que Adão fez precisava ser paga, né? E Deus, então, faz do seu filho um resgatador, né? Por quê? Porque precisa ser um ser humano, só que sem pecado. Jesus fez isso por nós. Cristo é o nosso Boaz. Cristo não se envergonhou do nosso passado. E Jesus diz nos evangelhos que meu pai trabalha até agora e eu também. E quando nós vamos lá no livro de Ruth, 3, versículo 18, diz assim: Então disse ela: Espera, filha minha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem, Boaz, não descansará até que conclua hoje esse negócio. Amém, irmãos? Então aqui nós concluímos então, né, o estudo do livro de Ruth. Espero que os irmãos tenham compreendido, né? Caso os irmãos tenham alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, ou mesmo caso queiram acrescentar alguma coisa, né? Os irmãos também fiquem à vontade. Peço que se você gostou desse vídeo, que você deixe aí seu like. E se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal, né? Obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. Fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus.